Nath. Pai, gente. Vamos começar nosso culto já. Amém. Esperar o pessoal chegar aí. Já são 8 horas. Tudo bem, gente? Oi, Nath. Bruna, Leide. Oi, vó. De Virgens, gente. De Virgens tá moderno demais. Pai, gente. Eu vou fazer uma oração. A gente vai iniciar nosso culto, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por mais um dia estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai, que temos de estarmos aqui te louvando, adorando o Teu nome, Senhor. Obrigada por todos os Teus livramentos. Mais uma vez nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, tem nos ajudado, tem nos dado graça. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor incondicional. Esteja conosco neste culto, nos direcionando, Pai, que nós possamos oferecer o nosso melhor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Senhor Jesus, amém a todos. Saudade do povo da igreja. Vamos louvar ao Senhor, né, nesse momento de adoração. Tenta aí na sua casa sincronizar a presença de Deus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Teu Rei, para quem conhece. Aleluia, Deus. O reino se abala,
A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, verdade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Oh Deus, nada vai impedir, Senhor, o teu povo de te adorar, Aleluia. Deus. Nada vai Glória a impedir Deus. o teu agir, Senhor, sobre as nossas vidas, porque o Senhor é que nos guarda. Oh Deus, eu creio nisso, Senhor. Eu creio, Jesus, nas tuas mãos, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, guarda os teus filhos, Senhor. O Senhor jamais vai rejeitar uma oração do teu justo, meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Em
Glória a Deus. Aleluia, Deus. Paz do Senhor, irmãos. Hoje está conosco aqui essa família abençoada. Nosso amigo Açúcar, Meire e Davi. Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero desde já então deixar uma mensagem bem curta, bem breve. Eles já vão voltar logo após aqui a mensagem. Uma mensagem conhecida por todos. Uma mensagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. É um texto conhecido. Então não precisa nem muito estender. Uma breve meditação, uma aplicação para os nossos dias. Porque você que está aí do outro lado deve conhecer esse texto bem melhor do que eu. Amém? Então, eu quero deixar aqui 2 versículos no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 47. Amém? Quero deixar para você essa breve meditação, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Amém? Vamos ler então a palavra. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se os filisteus, indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa e a pedra se cravou na testa. Caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? É um versículo, um capítulo bem conhecido. Ateu, quem não é cristão, todo mundo conhece essa história de Davi e Golias. Uma passagem extremamente conhecida por todos. Então não precisa explanar bem, porque você já conhece muito bem a história. Mas eu quero deixar aqui algumas aplicações dentro desse texto. Eu quero trazer para os dias de hoje. Esse texto, do livro de Samuel, capítulo 17, ele vai se dar. Ele acontece cerca de 1000 anos antes de Cristo. A idade chamada da Idade do Ferro, onde as nações começaram a fazer a metalúrgica do ferro, onde as armas mais fortes que tinha na época eram as armas do ferro. O bronze tinha ficado para trás, o cobre tinha ficado para trás, e agora a novidade era o ferro. Então, os filisteus, esse povo inimigo dos hebreus, eles foram dos primeiros, os grandes pioneiros a conseguir fundir, fazer a metalúrgica do ferro. Então as suas armas eram mais poderosas. A sua espada cortava mais que a espada do judeu. A tua espada cortava mais do que o seu escudo era mais forte que o escudo do hebreu, que era feito de cobre. As suas armas eram mais fortes do que as armas da nação de Israel, porque eles tinham a primícia. Eles tinham ferro naquela época e eles sabiam trabalhar, forjar o ferro. Mas o que me chama a atenção é que quem governava a nação de Israel naquela época era o monarca, o seu nome chamado Saul, que o próprio Deus havia constituído ele na nação de Israel. Mas nós entendemos e conhecemos bem esse texto, sabemos que Saul, ele foi rejeitado por Deus. Saul, ele vai fazer algo que desaprova o coração de Deus. Lemos no texto de 2 Samuel, capítulo 17, que Saul agora ele é rejeitado. Deus rejeita Saul. Então a unção de Deus já não está mais sobre a vida de Saul. Olha que interessante, a unção de Deus já não está mais sobre a vida de Saul. Então Saul agora se encontra-se um monarca, um rei sem inspiração de Deus. Saul encontra-se no poder da nação cujo o Deus era o Senhor dos exércitos, mas ele não tinha a unção mais de Deus. Saul, ele era um desengrejado. Olha que interessante, quando nós temos um líder, uma nação, um rei desengrejado, nós vamos ter uma nação sem unção.
Automaticamente, quando Deus rejeita Saul, Saul também perde a unção de Deus. E é aqui que eu quero retratar contigo nesta noite. É aqui que eu quero deixar, aleluia, dentro desse contexto de Davi e Golias, eu quero dizer que o rei da época, o governante da época, não tinha mais o coração voltado para as coisas de Deus. Saul, ele representa o cristianismo moderno dos dias de hoje. Vai doer um pouco, porque também doeu em mim. Esse cristianismo moderno, ele representa Saul. O cristianismo moderno nos dias de hoje, nós temos crentes corruptos, crentes sem conhecimento de Deus, crentes desobedientes e crentes que tudo pode, já não são mais conservadores. Saul, ele vai representar essa geração moderna dos dias de hoje, que já não tem mais Deus sobre o teu coração. E o que é uma geração moderna? A geração moderna, ela vive no secularismo. Hoje, nós vivemos mais voltado para as coisas seculares. Já não estamos mais segundo o coração de Deus, mas segundo o coração dos homens. O secularismo é aquilo que anda sem a vontade de Deus. Nós estamos voltando. Estamos num momento que nós estamos vivendo fora da vontade de Deus. Infelizmente, o cristianismo moderno tem nos afastado da presença de Deus. E o que é o cristianismo moderno? O cristianismo moderno, ele prega não uma graça preciosa de Deus, mas sim uma graça barata, uma graça que não nos aproxima de Deus, uma graça que não nos traz relacionamento com Deus, uma graça que não nos faz afastar do pecado. Esse é o cristianismo moderno. Saul, ele estava engolido no secularismo. Saul, ele estava engolido, aleluia, nas coisas que não traziam conteúdo para a sua vida cristã, para a sua vida em Deus. Então Deus é obrigado a rejeitar Saul. Saul estava morno e Deus vai rejeitar ele da sua boca. Então a geração morna dos dias de hoje, nós somos mornos, não oramos mais, não jejuamos mais, não consagramos mais. Nós estamos na geração moderna do cristianismo, que não nos voltamos mais para o Senhor. O perigo do cristianismo moderno é que nós pregamos o perdão, mas sem arrependimento. O perigo do cristianismo moderno é que nós pregamos um Deus que é amor, mas esquecemos que esse Deus também é justiça e fogo consumidor. O perigo desse cristianismo moderno é que nós pecamos e esquecemos que os nossos pecados têm consequências. Deus vai nos perdoar, mas teremos consequências dos nossos pecados. Aleluia. O problema do cristianismo moderno é ser engolido pelo secularismo. Saul, ele estava engolido pelo secularismo. Saul, ele já estava fora do contexto de Deus. Então estava uma nação fraca, uma nação sem Deus, uma nação corrompida, uma nação que não tinha força de pegar na espada, porque um líder fraco, uma nação também é fraca. O interessante é que esses 3 dias, eu tenho lido um homem muito impactante, que impactou na Segunda Guerra Mundial. Um pastor pastor luterano. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Esse homem, ele vai lutar grandiosamente contra o nazismo na época do Hitler. E ele vai fazer grandes pregações. E uma das pregações desse homem, 2, que me chama a atenção, ele vai dizer assim: olha, a graça, ela é barata, mas não é de graça, ela custou um alto preço. Aleluia. A outra pregação que esse homem traz, ele vai dizer assim: olha, nós não seremos lançados no inferno, não é pelo pecado que nós cometemos, mas é pela graça que nós rejeitamos. E Saul, ele estava prestes a rejeitar a graça de Deus. Saul tinha rejeitado a presença de Deus sobre a tua vida, e a sua nação estava uma nação fraca. E quando nós rejeitamos a presença de Deus, quando nós rejeitamos a graça do Senhor, o inimigo ele começa a minar em nossas vidas e nós não percebemos. Diz a Bíblia aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que os filisteus se acamparam em Socó. Socó é uma cidade de Judá, em Azeca. Os filisteus já estavam dentro de Judá e Saul não tinha um conhecimento, porque estava sem a unção de Deus. Quando eles perceberam, o inimigo estava dentro do seu terreno, acampado dentro de Judá, as suas guarnições dentro de Judá.
O inimigo tinha filtrado, minado, mas Saul não tinha percebido. O exército de Israel não tinha percebido. Sabe por quê? Porque quando nós estamos desagraciados por Deus, nós ficamos fracos, vulneráveis às coisas do inimigo. O inimigo entra na nossa família, faz um estrago, nós não percebemos. Ele entra em nosso relacionamento, faz um estrago, nós não percebemos. Nós não percebemos porque nós não temos mais a unção de Deus. Ei, o inimigo mina nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos leva de mal a pior, e nós não entendemos porque nós perdemos a visão e perdemos o direcionamento de Deus. Mas esta noite eu quero lançar a primeira palavra profética na tua vida. O Senhor teu Deus, Ele vai voltar a te dar unção, porque nesta noite o Senhor vai voltar a te agraciar. Nós teremos visões novamente, nós estaremos firmes em Deus, nós seremos agraciados no Senhor, não no cristianismo moderno, mas no cristianismo conservador, que não abre mão da santidade, que não abre mão da glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estava desguarnecido, e quando mal perceberam, o arraial dos filisteus estava juntado num vale e gritavam: vamos pelejar. Quando Saul percebeu que o inimigo estava no seu terreno, ele vai acampar o seu exército e vai subir para o carvalho do Carmelo. Então, em Azeca, numa montanha, estavam os filisteus, em outra montanha estava o povo de Israel. O que separava Azeca, Socó, do Carmelo era um vale. E nesse vale, irmãos, a Bíblia diz que um homem por nome chamado Golias, um gigante a qual você conhece, ele desce ao vale. E durante 40 dias, ele começa a afrontar Israel. Ele vai dizer: me dê um homem só para lutar comigo. Só que diante do povo de Israel, Saul não tinha condições de lutar. Não tinha um homem sequer dentro de Israel que tinha força para enfrentar Golias. E aqui eu quero dizer nesta noite, Golias estava no vale, chamando um homem sequer para lutar com ele, mas ninguém se dispôs a lutar com ele. Porque para descer no vale, irmãos, descer no vale é difícil. Descer no vale é saber que tem peleja, que tem dificuldade. Descer no vale é saber que tem que enfrentar as provações. E nem todo mundo está preparado para descer ao vale e defender a tua fé. Mas a Bíblia diz, e você conhece a história, que Davi, ele agora aparece no meio do nada. Porque as trevas existem porque há ausência de luz. Mas só que enquanto a luz não chegou, irmãos, as trevas reinavam. Mas quando Davi chega naquele campo de batalha, você conhece a história e sabe bem como é que ele chegou até lá. Ele vai ver o inimigo afrontando o exército de Deus vivo. Davi vai se prontificar a lutar. E ele vai dizer: eu vou descer no vale e vou lutar com Golias. Irmãos, vale não é para qualquer um. Vale é lutar ou morrer. Vale é decisão. Eu tenho que escolher, eu vou lutar, porque quando eu desço no vale, quando eu defendo a minha fé, eu vou morrer, eu vou sobreviver. Paulo vai dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Mas só que Davi estava disposto de tirar a afronta que o inimigo tinha lançado sobre o exército de Deus vivo. Então Davi vai descer ao vale e vai dizer: não tem problema, porque eu vou lutar contra esse gigante em nome do Senhor Jesus. E a minha Bíblia diz que ele vai se apressar. Quando todo Israel estava retrocedendo, Davi ele vai avançar, ele vai correr. A Bíblia diz que ele se apressa em de encontro com a batalha, em de encontro com Davi, em de encontro com Golias. Qual é o teu Golias nesta noite? É o teu orgulho? Qual é o teu Golias nesta noite? É a tua família destruída? Qual é o teu Golias nesta noite? Qual é a tua dificuldade? Ei, a Bíblia diz que nós temos que avançar, irmãos, e diante das nossas dificuldades, porque pela fé que nós temos em Deus, nós vamos vencer e triunfar essa peleja. Deus vai te dar vitória. O teu Golias vai cair por terra, a tua dificuldade vai cair por terra, porque Deus vai nos dar capacidade de lutar. Aleluia. E aqui eu finalizo essa mensagem. Davi, ele vai descer ao vale. E quando ele desce ao vale, ele vai defender a tua fé. Ele vai dizer para Golias: olha, quem é esse circunciso que tem afrontado o exército de Deus vivo?
Eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu sirvo um Deus poderoso, justo e grande. Eu não vou deixar ninguém afrontar o meu Deus. Eu vou defender a minha fé. Nos dias de hoje, falta pessoas que defendam a tua fé. Aleluia. Realmente nós estamos convictos que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que defender a nossa fé. Defenda a tua fé na tua casa. Defenda a tua fé na tua igreja. Defenda a tua fé no teu trabalho, no meio dos teus amigos, na tua faculdade, no meio da tua parentela. Defenda a tua fé. Defenda a tua fé, essa fé verdadeira que o Senhor Deus constituiu sobre ti. Defenda ela. Davi vai defender, mesmo que custe a tua vida. Ele vai descer ao vale e vai lutar contra Golias. Ele não vai retroceder, ele vai avançar. Então, em nome de Jesus, eu libero uma palavra para a tua vida nesta noite. Avance em nome de Jesus, irmãos. Avance. Deixa cair por terra o cristianismo da pós-modernidade. Avance. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele vai honrar a tua vida. O gigante, ele vai cair por terra. Porque o Senhor Deus, Ele tem um poder. Ele tem a virtude de te colocar de pé. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Davi, em meio a toda essa dificuldade, ele não vai olhar para o tamanho do gigante. Davi não vai olhar pelo peso que o gigante estava. O próprio narrador do texto vai colocar o gigante lá em cima, que era alto, que o teu escudo, tinha que alguém levar o teu escudo, que a sua espada pesava tantos quilos. Irmãos, Davi não olha nada para disso, não. Davi ele vai olhar para o Deus Todo-Poderoso a qual ele servia. Davi ele vai olhar para os céus e vai dizer: Senhor, eu creio em Ti, então no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa peleja. Não olhe para o tamanho do teu gigante, para o tamanho da tua prova, mas olhe para o Deus que te levantou, para um Deus que te consagrou, para um Deus que te deu condições de vencer, condições de lutar, porque o Senhor está dizendo: avante, vá avante, prossiga, porque o Senhor dos Exércitos, Ele te dará vitória. O Senhor dos Exércitos, Ele te colocará de pé. E eu finalizo. Quando Davi, ele vai chegar diante de Saul, ele vai dizer para Saul: Saul diz: Davi, você não tem condições de lutar contra esse gigante. Ele já é homem de guerra, você ainda é jovem, é novo. Davi ele vai convencer Saul com duas palavras, duas histórias. Ele diz: Saul, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, apareceu um urso para comer as ovelhas. Eu fui diante dele, matei. Apareceu também um leão, e eu livrei as ovelhas do meu pai da boca do leão. Assim como eu matei aquela ursa, assim como eu matei aquele leão, eu também matarei esse gigante. Aleluia. Irmãos, vivência, experiência, bagagem é que nos faz triunfar. Davi vai dizer: olha, as experiências que eu tive lá atrás me deu conhecimento e eu tenho condições de guerrear contra esse gigante. As suas provações, as marcas de Cristo na tua vida, elas vão te fortalecer para você poder vencer o gigante que te afronta. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra. Eu libero essa palavra da parte de Deus e Deus te dará vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Irmãos, mediante essa palavra que foi pregada, o Senhor Deus, Ele é bom. Vamos abrir aqui, conforme os nossos pastores acordou conosco, para um testemunho breve. Depois da live, vai ter um testemunho breve. Então, será mais um louvor. Você que tem um testemunho breve, apenas uma pessoa, amém? Já se candidata aí, já manda, que você vai ter a oportunidade de contar o testemunho de 5 minutos no máximo, amém? Depois do louvor, assim que acabar o louvor, você já entra com o seu testemunho. Depois do seu testemunho, nós damos a bênção apostólica, amém? Glória a Deus. Amém?
Paz, irmãos. Quero aqui desde já agradecer a Meiro, a Luísio, o Davi, que estiveram com a gente, prestando esse culto abençoado. Que Deus abençoe a tua casa, Deus também abençoe a tua família. Amém? Eu gostaria que aí mesmo no seu lar, você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar para a tua casa, para a tua família. Amém? Curva aí a tua cabeça onde você está. Eu quero apresentar a tua casa nas mãos do Senhor, a tua vida. Deus, eu quero, ó Pai, nesta noite, Senhor, de quinta-feira, as minhas mãos não conseguem alcançar, as minhas mãos não podem ir, Senhor, mas as mãos de Deus, que é poderosa, ela pode. Alcança esse lar, Senhor, alcança essa família, alcança, Pai, essas pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo. Muitos estão enfermos, ó Pai, muitos precisam de oração, precisam ser tocadas por Deus. Toque, Senhor, nessa enfermidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja explosão de cura agora, Senhor. Libera a cura. Pai, o câncer, dor de cabeça, enfermidades malignas, Senhor. Que o Senhor Deus nesse momento possa curar. Cura toda enfermidade, toda febre, em nome do Senhor, todo tumor. Vai saindo agora em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, derrama uma unção de cura nesse momento, Senhor. Que nós possamos ouvir testemunhos abençoados, que o Senhor tem curado, que o Senhor tem feito maravilhas. Deus, abençoe essas famílias. Estenda, Pai, as tuas mãos sobre elas. Abençoe estas casas em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, logo após agora, nós vamos fazer uma comunhão aqui mesmo no Instagram da igreja. Vamos sair, vamos entrar. E você que tem um testemunho, já fique pronto aí para dar seu testemunho, para edificar as nossas vidas. Tá bom? Curva a tua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Ficam na paz de Deus. Glória a Deus.